Olá, meus amados irmãos, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação estar mais uma vez aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV para juntos nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. Hoje, irmão, eu ia falar sobre o último eleito, mas hoje pela manhã, terminou quase ainda agora, o pastor Ailton Dantas, lá de Jandira, São Paulo, ele colocou esse vídeo no canal dele, então vamos deixar aí, já que ele já foi pregado já hoje lá, então vamos deixar para a próxima oportunidade a gente vir aqui falar sobre esse assunto que é muito importante para nós, o último eleito. Mas muito bem, hoje eu quero apenas, irmão, ler um texto das Escrituras e vamos falar por alguns minutos um assunto que também é muito importante agora, que está sendo mal entendido no meio dos pregadores. Mas antes de nós entrarmos sobre esse assunto, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva, dê o like e compartilhe o nosso conteúdo do nosso canal, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Hoje, irmão, eu quero usar uma Bíblia de uma linguagem diferente. Eu quero usar a Bíblia aqui na tradução, na linguagem de hoje, mas não vai dar para confundir ninguém, tá? Você vai entender como tivesse nós lemos na tradução revista e corrigida. Muito bem. Vamos abrir aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler dois versículos, 15 e o 16, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Que essa escritura, irmão, ela é muito importante. E muitos estão usando essa escritura no nosso tempo hoje. Mas o problema é que o entendimento que está fazendo a confusão. Muito bem, vamos ler lá a escritura para nós entrar nos detalhes. Muito bem. Versículo 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Paulo diz, Paulo, o primeiro mensageiro profeta. Ele diz, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós, o que estivemos vivos na vinda do Senhor, vinda, vem da palavra grega parousia. Essa palavra grega parousia foi traduzida para nós como vinda. Fala da presença. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês, segundo nós, os que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Verso 16. Porque haverá o grito de comando, quer dizer, haverá o alarido, a voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Na tradução costumeira nossa diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Nessa está dizendo aqui, ó. Nessa tradução, a linguagem de hoje diz assim, ó. Porque haverá um grito de comando, o alarido, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, então o próprio Senhor descerá do céu. Quer dizer, quando essas coisas estiverem acontecendo, o próprio Senhor descerá. Já na tradução João Ferreira de Almeida corrigida, diz, o mesmo Senhor descerá do céu, aí está. Mas aqui está mostrando que isso vai acontecer, que ele desce quando essas coisas estiverem acontecendo. E diz assim, aqueles que morreram crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Muito bem. Então, baseado nessas escrituras, irmão, eu quero falar sobre Jesus fará todas essas três. Três de quê? Essas três o quê? Três o quê? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Quando estiver descendo. Esse é o nosso pequeno assunto hoje. Jesus fará essas três quando estiver descendo. Agora, como eu falei no começo, que essa escritura, ela está sendo muito pregada no nosso meio, do povo da mensagem. Agora, as interpretações, irmão, que causam confusão. O irmão Brana, na mensagem O Evangelismo no Tempo do Fim,
E na mensagem, o mensageiro do entardecer, ele diz que os líderes, esses líderes são os pastores, os pregadores, que colocam a confusão no povo. Então, uns dizem, veja só, uns dizem que, não, eu creio que o 7º selo foi aberto, eu creio nos trovões, eu creio nisso, mas não crê que a voz de arcanjo já deu início. Não crê. Não, irmão Jesus, não. Outros dizem assim, o alarido tá aí. Mas não crê que Jesus desceu. Porque para o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta tá em evidência, tá em atuação, Jesus tem de descer do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com conjunção, unindo a descida com os acontecimentos. Eu conversava com um pregador muito famoso aqui na minha região. Ele disse, não, Jailson, eu creio que nós estamos no alarido. Creio. Mas Jesus não desceu. Ora, peraí, então veja só. Que Jesus não desceu, então o alarido não aconteceu. Porque o alarido, irmão, a voz de arcanjo e a trombeta acontece quando Jesus desce. Não vai primeiro essas coisas acontecer para depois Jesus descer, não. Essas coisas acontecem porque Jesus desceu. Mensagem do arrebatamento pregada em 65. Vamos ver aqui o que é que o profeta de Deus, o irmão Branham, ensina sobre essas coisas. Muito importante. Mensagem do arrebatamento. Essa mensagem o irmão Branham pregou em 1965. Vamos aqui e vamos ver o que é que o profeta nos ensina. Eu quero aqui pegar do parágrafo 152 até o 154. Aqui o irmão Branham vai ensinar o que é alarido, o que é voz e o que é arcanjo e o que é a trombeta. Alarido, a voz de arcanjo. Olha aqui, ó. No 152 ele diz assim: agora, a primeira coisa é o toque. A primeira coisa é uma trombeta ou uma voz, o alarido. Aí ele corrige aqui. A primeira coisa é o alarido. Alarido, irmão, vem da palavra kileuma, que é a palavra grega para palavra em ordem. Então, agora a primeira coisa que acontece é um alarido, então uma voz, então uma trombeta. A primeira coisa, alarido, segunda, a voz de arcanjo e terceira, a trombeta de Deus. Aí vamos dizer, alarido, um mensageiro aprontando um povo. Vendo aí? Você vê que o alarido, vamos dizer, é um mensageiro aprontando um povo. Muito bem, aí vamos lá. O segundo é uma voz. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz que uma grande voz em São João, capítulo 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. E também Mateus 27. Essa grande voz de Mateus 27 também aconteceu no Evangelho de João, capítulo 11, para chamar Lázaro. É a mesma voz. Aí o irmão Branham diz: reunindo a noiva. Quer dizer, essa voz. Então a ressurreição dos mortos. Veja. Para seres arrebatados com isso. Agora, observe. As três coisas. Um alarido, uma voz e uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. O que é? Sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. Isso será a ceia das bodas. A ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? 154 da mensagem do arrebatamento. A primeira coisa que sai é a sua mensagem. Reunindo a noiva. A primeira coisa que sai é a sua mensagem, que é o alarido. Fazendo o quê? Reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva. Quer dizer, dos irmãos que estão nas eras. Adormecido. Quando o irmão Branham usa essa expressão, adormecida ou adormecido, ele está falando exatamente do corpo. Porque eles não estão dormindo. Essa doutrina de eles estão dormindo, isso é uma doutrina adventista. Mas no quinto selo o irmão Branham explicou isso. Isso é falando do corpo. A primeira coisa que sai é a sua mensagem, se reunindo a noiva. Então o alarido veio para fazer o quê? Reunir a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva, adormecida. Os que morreram no passado, em outras eras. Então, a voz de arcanjo
é para ressuscitar os irmãos das eras, da primeira era de Éfeso até a última Laodiceia. Eles foram arrebatados justamente. Aí, e a trombeta? A festa nos céus. No céu, ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Então aqui, irmão Brana, do parágrafo 152 ao 154, ele explica o que é o alarido, a voz e a trombeta. Agora, a maioria dos pregadores diz, não, irmão, mas isso aí está em etapa, certo? Nós estamos vivendo no alarido, a voz de arcanjo vai ser para o futuro, e depois vai ser na ressurreição dos santos, e depois vai ser a trombeta. Agora, será que é assim mesmo, irmão? Será que é dessa maneira que os pastores da mensagem falam que vai acontecer? E tem aqueles que dizem, não, rapaz, isso ainda vai acontecer. Não. Irmão, eu não ignoro essas coisas, porque que você pegar uma moeda, essa moeda ela tem dois lados. Então tem vezes que você está vendo só um lado da moeda, mas não está vendo o outro. Para a moeda ser completa, você tem que ver os dois lados da moeda. Mas o problema é que as pessoas apenas vê só um lado da moeda. Vê só... eles desenham um quadro e de longe eles veem o quadro perfeito. Irmão, mas para você ver o quadro perfeito, você tem que se aproximar. Muitas vezes a gente forma um quadro e quando se aproxima a gente vê um erro. A gente vê uma vaca comendo grama em cima da árvore. De longe você vê tudo em ordem, tudo, que quadro bonito. Mas quando você se aproxima, aí você vê o defeito. E é isso que está acontecendo no meio de muitos pastores, especialmente esses pastores que assim se chamam, pastores da abertura da palavra. Que eu diga a você, irmão, que isso virou um sistema nicolaíta. Eles saíram de um sistema, certo? E agora criaram outro sistema chamado abertura da palavra. Aí diz, eu creio no sétimo selo, mas eu não creio que os irmãos das eras ainda ressuscitou, não, ainda vai ressuscitar. Virou um sistema, irmão. Essa abertura da palavra que estão pregando por aí é um sistema nicolaíta, é um sistema denominacional. É mais pior do que você estar dentro de uma Assembleia de Deus. Porque, de uma forma ou de outra, eles não estão dizendo que crê no profeta, eles não têm a revelação no profeta. Eles não sabem nada sobre a revelação do dia, não sabe nada sobre o sétimo anjo. E aqui? Cremos que Deus enviou um profeta, mas não crê no que o profeta pregou. Vamos ver aqui. O alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Vamos ver como acontece. Vamos ver como é que o profeta ensinou isso. Mensagem do arrebatamento. Parágrafo 129 ao 130. Estou lendo a mensagem, o arrebatamento, tradução da voz de Deus. Certo? Olha o que o irmão Brana diz. Olha o que o sétimo anjo terreno fala. O sétimo anjo terreno falando do sétimo anjo celeste, que é Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo. Olha aqui. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo. Irmão, estava acontecendo. E esse acontecimento começou de 63. Aí ele disse assim, eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso. Mas eles estão perdendo, irmão Brana. Está vendo? Eles não estão vendo, não, estão cegos. Agora note, a palavra diz aqui em 2 Tessalonicenses que há três coisas. Note, do versículo 13 ao 16, há três coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, ele próprio, apareça. Agora, é aqui que muitas pessoas confundem. Olha, tá vendo aí, irmão Jesus? Então, antes de Jesus aparecer, essas três coisas estão acontecendo. Mas o aparecer e vinda são duas coisas diferentes, irmão. Aparecer e vinda são duas coisas diferentes. Veja só, a palavra aparecer vem da palavra grega epifania. Epifania.
A palavra vinda vem da palavra parousia. Além de ser dois acontecimentos diferentes, são duas palavras gregas diferentes uma da outra. Uma é epifania, que é o aparecer, e a outra é parousia, que é a vinda. Esse aparecer que ele está falando é quando Jesus aparecer, quando a noiva sair da terra na ida literal, aí Cristo aparecerá para ela na 7ª dimensão. E em 1933, lá no Rio Ohio, houve uma aparição, não a vinda. Aparição e vinda são duas coisas diferentes. Eu preguei sobre isso no meu canal. Entre lá e veja lá um vídeo que eu preguei sobre a aparição e a vinda de Cristo. E eu mostro lá que a aparição de Cristo foi em 1933 e a sua vinda foi em 1963. Aí o irmão Brana diz. Olha o que ele diz aqui, irmão Brana. Há 3 coisas que tem de acontecer antes que o Senhor, ele próprio apareça. Aí muitos confundem isso aqui. Mas se confundem porque não tem a revelação. São cegos. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, um alarido, que é a mensagem. Uma voz, a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. E uma trombeta. A irmã Brana diz, leiam isso agora e vejamos se está certo. Aí lê aqui o versículo 16. Porque o mesmo Senhor, verso 16, descerá do céu com alarido, com a voz e a trombeta de Deus. Parágrafo 130 da mensagem do arrebatamento, aí ele diz: 3 coisas acontecem, irmão. Acontece. Essas 3 coisas acontecem juntos, não separados. Hoje, muitos dizem que hoje nós estamos vendo um alarido, depois vai vir o arcanjo, a voz de arcanjo, então para vir outra coisa tem que ter outro profeta. Aí é onde entra o William Souto de Santiago, Caco Felipe, Osmar Rodrigo Costa e outros profetas por aí. Porque que separar tem que ter outro profeta. Mas nós sabemos que para a noiva de Cristo, para o gentio, Deus já enviou o último profeta. Só resta agora para os 144 mil judeus. Aí vem 2, que é Moisés e Elias. É a única ocasião na Bíblia que aparece 2 profetas ao mesmo tempo para pregar para um povo. Isso vai ser depois do rapto. Que o irmão Brano disse que a noiva sai do caminho, aí Moisés e Elias vêm para pregar para os 144 mil judeus. 3 coisas acontecem. Um alarido, uma voz, uma trombeta. A irmã Brano disse: tem de acontecer antes que Jesus apareça. Ele usa a palavra epifânia, que é diferente da parousia. Aparecer uma coisa, a vinda é outra. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Agora, veja aqui, irmão. A irmã Brana diz, um alarido, reticência. Aí ele, veja o que ele vai dizer. Veja que a maioria dos pregadores são mentirosos. Olha o que a irmã Brana está dizendo. Jesus fará todas estas 3. Que três? Alarido, voz e trombeta. Quando ele estiver descendo. E agora? Você que vai crer em quem? No profeta ou nos pregadores? Jesus fará todas estas 3 quando ele estiver descendo. Então, irmão, e por que os pastores estão separando esses 3 acontecimentos da vinda de Jesus? E outros dizem, não, essas 3 primeiro tem de acontecer para depois Jesus vir. Então como é que essas 3 coisas vai acontecer que Jesus não descer? Essas 3 coisas só acontecem, irmão, quando Jesus desce. Jesus fará todas essas 3. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando ele estiver descendo. Irmão, sem palavras, o assunto está concluído. O assunto está encerrado. Jesus não vai descer.
Ele já desceu, e quando ele desceu, essas três coisas estão já deu início quando ele desceu. Porque muitos estão dizendo aí, porque Jesus desce, atrás do alarido. E quem vai trazer a voz de arcanjo? É Jesus. Aí diz, não, é a noiva. Aí o que eles estão fazendo? Eles tiram o irmão Brando de dentro da noiva. Tem um grupo de pregador aí que diz que o irmão Brando é o esposo. Tudo errado, irmão. Tudo fora das escrituras e da mensagem. Jesus fará todas, tá mais no plural. Que tivesse toda no singular, eu ficava calado, dizia, aí tem algum errado, mas diz aqui, ó. Todas no plural. Todas. Estas, não esta, estas. Agora, quando Jesus desceu, o irmão Brana disse que quando Jesus descesse, o sétimo anjo estava na terra, no tempo dessa vinda. Então, você vê, Jesus fará todas, está no plural. Estas, no plural. Três, no plural. Quando ele estiver descendo. Então, quando Jesus desceu aonde, irmão Jesus? Desceu lá no Monte Pôr do Sol, no Arizona. O Arizona, naquele tempo, tipificava a Jerusalém do dia. Ele desceu lá e ele encontrou na terra, nesse tempo, o sétimo anjo. O sétimo anjo. É por isso que lá diz que o sétimo anjo está no tempo da sua vinda, o sétimo anjo estava lá. Está. E lá está no singular, porque era só o sétimo anjo que estava. Mas quando Jesus desceu, ele trouxe essas três coisas. Estas três coisas. Qual coisas? Alarido, voz e trombeta. Alarido, voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição, e a trombeta de Deus. Aí muitos dizem, não, irmão, que conversa é essa? Quando a trombeta de Deus tocar, vai nos reunir, vai nos levar para o céu, para a festa. Vamos ler aqui uma escritura, irmão. Bem interessante. Eu quero ler aqui Mateus, capítulo 6. Veja o que é que a Bíblia diz. Isso aqui é Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. O profeta diz em algumas mensagens que a oração do Pai Nosso é a oração modelo. Mas também a oração do Pai Nosso, irmão, tem um acontecimento profético. Tem um acontecimento profético que tem de se cumprir e se cumpriu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Veja o que é que Jesus falou aqui, ó. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Isso aqui, irmão, é Efésios. Paulo falou disso em Efésios capítulo 1, versículo 10. Quando Paulo falou sobre a plenitude a plenitude da dispensação dos tempos. Efésios 1, 10. E Jesus diz assim, ó. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Isso aqui, irmão, não é apenas uma oração. Isso aqui é uma profecia. Veja o que eu estou dizendo. E essa profecia é cumprida. Ela está em cumprimento. Ela não vai se cumprir. Ela está em cumprimento. Almas encarceradas hoje. Mensagem: almas encarceradas hoje. 10 de novembro de 63, depois do selo. Parágrafo 248. Veja, irmão, tudo que eu falo não é de mim. Eu não estou aqui para pregar uma nova revelação, nem para trazer um novo... Não, eu estou aqui apenas repetindo. Eu sou uma fonte de transmissão daquilo que foi falado pelo sétimo anjo. O sétimo anjo da terra, o sétimo anjo terreno de Apocalipse 10:7, se encontrou com o sétimo anjo celeste de Apocalipse 11, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo revelou para ele e ele trouxe para o povo. E eu estou apenas repetindo, não tem nada de mim.
É só você ver meus vídeos, ver as escrituras e as mensagens que eu leio. Veja o que é que Mombrana diz aqui no parágrafo 248 da mensagem Almas Encarceradas Hoje. Ele está explicando exatamente a Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra, como é feita no céu. Olha o que é que Mombrana ensina sobre essa escritura. Que foi, aí, companheirismo de mentes semelhantes. Aí ele diz assim, venha teu reino. Esse é versículo 10 de Mateus 6. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele diz assim, vê você. Aí ele diz assim, aí ele foi uma pergunta. Ele lê as escrituras de Mateus 6, 10. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Agora ele faz a pergunta, vê você? Será que os irmãos lá no tabernáculo nesse dia viram isso, irmão? Será que os pastores da mensagem no nosso tempo estão vendo isso? Que eles tiverem olho, eles vão ver. Mas que os olhos dele estiver cego, estiver nas trevas, estiver na Odisseia, eles não vão ver. Venha teu reino, seja feita a tua vontade. Vê você? Nós muitas vezes tratamos de fazer de Deus um mensageiro comum. É isso que muitos pregadores da mensagem estão fazendo de Deus. Olha aqui, ó. Nós muitas vezes, o meu branco até inclui ele no meio também, ó. Que ele diz aqui no plural, ó. Nós muitas vezes tratamos de fazer Deus um mensageiro comum, que podemos mandar segundo a nossa vontade. Deus faça isso e Deus faça aquilo. Olha aí. Agora, isso será que é mentira? Não é verdade, irmão. Tá assim de pastor na mensagem que faz isso. A irmã Brana diz no 149. Jesus nos disse, orai dessa maneira, venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é Mateus 6, verso 10. A oração do Pai Nosso. 250 da mensagem Almas Encarceradas. Então nisso vemos, olha o irmão Breno explicando. Olha o profeta revelando isso aqui, ó, trazendo o conhecimento dessa escritura. Então nisso vemos que o céu é trazido a nós. Meu Deus. É o que, irmão Brana? O céu é trazido, irmão. Então, quando os selos foram revelados em 63, quando aquela nuvem apareceu lá no Arizona, aquilo era trazendo o céu a nós. Então, irmão, aí o irmão Brana diz aqui na mensagem o arrebatamento, aqui, ó. Olha. Parágrafo 153. Não, eu vou ler o 154. Ele diz assim, ó. A primeira coisa que sai é uma mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, os que morreram no passado em todas as eras. E eles foram arrebatados juntamente. Aí o irmão Brana diz, e a trombeta, que muitos estão dizendo que a trombeta ainda vai tocar. Não, irmão, essa sétima trombeta que tocou para nós, ela vai tocar agora para o judeu, não para nós. E quem vai fazer isso? É Moisés e Elias. Quer dizer, é a segunda etapa da sétima trombeta, será para o judeu. Para nós foi agora, irmão. Essa segunda vinda que vai acontecer não é para a noiva gentia. Não. A segunda vinda que vai acontecer para o futuro são por 144 mil, quando a sétima trombeta, através de Moisés e Elias, estiver tocando para o judeu. Porque para nós já aconteceu em 63. E a trombeta, olha, a primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, os que morreram no passado em outras eras. E eles foram arrebatados juntamente. Agora, e a trombeta?
a festa nos céus. Aqui, irmão, o irmão Brando falou no plural. Por quê? Ele falou isso. Porque ele estava baseado em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Houve uma união. Quando o sétimo selo foi revelado e aberto, irmão, houve uma união do sobrenatural com o sobrenatural. Houve uma união com o celeste com o terrestre. É por isso que o irmão Brando diz, e a trombeta, a festa nos céus, é a mesma coisa que está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Paulo falando dessa união do celeste e o terreno. E quando foi isso quando que vai acontecer, irmão Jesus? Não, isso já aconteceu. Nós estamos sendo beneficiados com essas coisas que aconteceu lá atrás com o irmão Brando, que é onde fomos representados. Irmão, e a trombeta, a festa nos céus, no céu. Aí ele fala aqui, ó, a festa nos céus e no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Almas encarceradas, 250. Então nisso vemos que o céu é trazido a nós. Então, a sétima dimensão, antes de nós ir para lá, irmão, primeiro ela vem para nós. E o irmão Brando disse que ela tá 7 metros de distância de nós. Leia a mensagem já, é coisas que hão de ser. Jesus nos disse, então nisso vemos que o céu é trazido a nós e nós somos levados ao céu. Então, irmão, antes de nós ser levado ao céu, a essa sétima dimensão, primeiro ela vem a nós. Então nisso vemos que o céu é trazido a nós e nós somos levados ao céu e estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos cremos que essa mensagem é a verdade, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos tem redimido. E agora, fechamos os nossos olhos e levantamos nossas mãos enquanto cantamos. E agora, irmão? Isso é invenção minha? Eu interpretei alguma coisa aqui? Não, irmão. Eu só falei aquilo que estava já interpretado. Porque o irmão Brando disse que Deus é o seu próprio intérprete. Eu apenas estou permitindo, estou dando continuidade ao que foi falado na voz do sétimo anjo. Meu irmão. E agora? Isso está com você. Você vai ficar com a palavra e com a mensagem. A palavra, a Bíblia Sagrada e a mensagem. Aqui é a palavra, a Bíblia. E aqui é a mensagem, a revelação da palavra. Especificamente no livro do Apocalipse. E aí? Com quem você vai ficar? Isso agora depende de você. Mas a noiva de Cristo, ela fica com a palavra e com a mensagem da hora. Irmãos, que Deus nos ajude. Eu não estou aqui, olha, eu tenho que eu falo dos pastores, mas não é nada contra, nada pessoal, é doutrinário. O problema é doutrinário. Então, como o problema é doutrinário, eu tenho que falar mesmo. Doa o que doer. Tá bom? Mas eu não tenho nada contra ninguém. Que Deus nos ajude. Eu peço mais uma vez que você, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal Jailson HMTV. Irmão, o que tem de pessoas sendo beneficiadas com esses ensinamentos que eu trago aqui, meu irmão, de vez em quando eu recebo telefonema de irmãos de outros cantos, de São Paulo, de outros lugares, agradecendo. Agora, será que lá onde ele mora não tem pastor? Tem, irmão. Mas tem que o pastor não está preocupado com isso, está preocupado com isso. Esse é o problema dos nicolaítas, é isso. Não com a palavra e nem com a palavra revelada. Porque a Bíblia, a palavra de Deus e a mensagem da hora andam juntos. Isso eu não estou preocupado muito, não. Mas muitos irmãos tem hora que ligam para mim agradecendo, sabe? Diz, irmão Jailson, eu já li essa mensagem, eu já li várias vezes, mas o senhor traz de uma forma tão simples que a gente entende. Um obrigado. E a única coisa que eu peço para eles é orar por mim. Tá bom, irmão? Então a mesma coisa eu peço a vocês.
Se inscreva no canal para o canal aumentar, dê o like, tá bom? Não se esqueça de dar o like, é muito importante. Que você dando like, o algoritmo do YouTube reconhece que vocês precisam disso e ele vai aumentar a nossa frequência dentro da internet, tá bom? Que Deus, irmão, nos ajude, nos abençoe e até a próxima. Se Deus permitir, quarta-feira, eu estou de volta aqui com todos vocês no canal Jailson HM TV. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.